MKK Web Rádio. O melhor da música nacional e mundial, 24 horas no ar, na ponta do seu mouse. Ligue e participe pelo WhatsApp 982916790. Clicar e ouvir www.mkkwebradio.com.br. Aqui na sua MKK Web Rádio. Você acredita nos oráculos? Como tarô, bola de cristal, numerologia, entre outros. Então, a MKK Web Rádio, de terça a quinta-feira, tem a faixa da programação mística e esotérica. É isso mesmo. Venha participar, fazer as suas perguntas à nossa equipe esotérica ao vivo, pelo fone do ouvinte 11 3221 9515, WhatsApp 98291 6790, pelo chat em nossa página ou live no Facebook. Não perca tempo, é gratuito, só aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio, disparada em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando o que é bom, batendo a todo momento, tocando o que é bom. MKK Web Rádio. A partir de agora, você fica com o programa Visões de uma Paranormal. A apresentação com a paranormal e metafísica Kátia de Gaia. Aqui pela sua MKK Web Rádio. Olá, pessoas, como vão vocês? Eu, Kátia de Gaia, te saúdo e peço permissão para adentrar com esta conexão maravilhosa que nós temos aqui todas as terças-feiras ao vivo a partir das 18 horas. Você do seu bate local, nos assistindo live Facebook ou nos ouvindo pelo chat ou pelo canal aí, pelo vídeo, tanto faz. Tá ouvindo? Tá vendo? Então vamos lá, vamos nos conectar pelo mkk.com.br Web Rádio, nunca esqueça. E eu peço que você compartilhe esta live. Caso você esteja assistindo aí pelo Facebook, você vai compartilhar para que você tenha aqui o sorteio da sua pergunta logo mais com o meu tarô, combinado? E eu quero também pedir uma gentileza aos ouvintes interessados em nos enviar um vídeo com no máximo 40 segundos de duração, falando o seu nome e de que cidade você fala. E logo em seguida, você vai dar um depoimento sobre a MKK Web Rádio. O que ela mudou na sua vida? O que ela acrescentou? O que os programas e os apresentadores têm feito na sua vida? Eu espero que muito, porque nós temos muita disposição em trazer conteúdo e disponibilizar o nosso trabalho, assim como a família MKK em transmitir todos esses programas a vocês. Então, você pode mandar pelo 98291 6790. E vamos lá, ouvintes! Hashtag compartilhe aí este vídeo, esta live Facebook, ou nos ouça através do www.mkkwebradio.com.br e mandem suas perguntas e logo mais vocês podem também ligar. Mas o tema de hoje é um tema assim que eu estou super curiosa, porque não é a minha área, mas ao mesmo tempo eu gosto bastante.
é uma pessoa extremamente estudiosa e ela se disponibilizou a falar sobre este tema aqui com a gente. Eu apresento a vocês a doutora Priscila Inhauser. Ai, que chique! Olá, Priscila. Oi, Kátia, boa noite pessoal. Super boa noite e agradeço muito a sua presença para falar sobre um tema que tantas pessoas tenho certeza que vão amar, porque quem não gosta de animais, não é? Eu sou suspeita a falar, né? Porque eles, além disso, é minha vida profissional, é um amor, uma paixão. Eu tenho meus filhos peludos, não tem como... Verdade. Bem, a formação é veterinária e você também tem outras formações. E eu quero que você me fale, né? Qual é a sua formação, as técnicas que você utiliza e gosta de usar no seu trabalho com os animais. Então, né? Eu sou veterinária. Sim. E fiz a pós-graduação em acupuntura e hoje eu atuo muito com acupuntura no tratamento presencial, por indicação dos colegas. Isso é uma coisa que eu faço bastante. E eu acho que justamente a acupuntura, mesmo sendo uma técnica já com embasamento científico, com um monte de explicações da nossa ciência. Até mesmo hoje ela configura no rol, né, de uma das terapias que o SUS também permite, sim, né? Sim, junto com o reiki. Já até bastante tempo, a acupuntura antes do reiki até, né? Isso, antes do reiki até. Mas o fundamento dela, tradicionalmente, é energético. Totalmente. Né? A acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a base disso é energética. Por mais que muitas pessoas falem, isso é uma filosofia, uma teoria, mas a energia está aí, ela existe, a gente pode interagir com ela. E esse trabalho com energia dentro do organismo, isso que me fascinou desde sempre. E eu comecei a buscar outras técnicas. Então, hoje eu sou mestre Reiki, aplico bastante o Reiki também nos animais. Hoje utiliza muito, até a terapia com os florais também, né? Sim, demais. E sou também terapeuta vibracional, né? E aí dentro disso a gente faz cromoterapia, aromaterapia, florais de Bach, fitoterapia, enfim, né? Todas as terapias energéticas, ou que hoje a gente já chama de complementares, porque você já tem um embasamento científico, inclusive da musicoterapia. Claro. Então, todas essas terapias eu gosto de utilizar nos animais. Com certeza. E eles ficam quietinhos na hora que você espeta as agulhinhas? Olha, 90% fica. No começo, eles se incomodam, alguns, assim, primeira sessão de um gato. Lógico que vai ser aquela paz de espírito, né? Primeira, segunda agulhadinha ele estranha, mas depois eles começam a relaxar, também porque a acupuntura, ela dá esse relaxamento, ela dá um soninho. Eu faço bastante moxa, que eu adoro fazer moxa, então eles relaxam mesmo. No final da sessão, quando eles já estão dormindo, aí que tá na hora de tirar as agulhas, mas não tem jeito, eles sempre acabam se rendendo. É mesmo? Que interessante. E eles têm, assim... Bem, você deve ter aplicado nos humanos antes dos bichinhos, né? Nós, humanos, assim, eu digo, pessoas, eles têm a mesma disposição ou eles entregam mais? Como você vê, assim, porque a gente tem um monte de bloqueios, né, Priscila? Uhum. O ser humano, assim, ele é terrível, né? Sim. Eu acho que os animaizinhos são tão mais harmônicos com tudo, né? Eles são mais genuínos, né? Eu acho. Muito mais verdadeiros. Muito mais verdadeiros. Ele é muito interessante porque eles, no começo, quando tá doendo, quando tá doente, eles deixam você fazer tudo. Depois que melhora, eles já falam, olha, tia, não precisa mais disso, vamos mudar de estratégia, sabe? É muito engraçado, porque eles dão sinais mesmo. Conforme o proprietário relata pra mim, olha, meu cachorrinho tá melhor, meu gatinho tá melhor, vai ficando cada vez mais difícil fazer uma sessão de acupuntura, ou de ozônio, ou da técnica que seja. A menos que eles realmente precisem, tá legal, mas ainda precisa de uma cromo, então eles ficam bonzinhos. Principalmente gato, eu acho que eles são
Nosso muito espelho. mais. E eles são muito mais verdadeiros nesse sentido de... Eles não esperam... eu falo assim, porque o gato dizem que... a gente diz que ele é um reikeno natural, né? E eu falo que o gato, quando você está fazendo reiki, ele deixa você fazer reiki nele, mas parece que ele fica assim... Tá com a mão errada aí, ó. Incrível! Porque, ó, tá errado isso daí. E eu respeito esse tempo deles, porque eu falo, eles têm uma inteligência tão natural, tão verdadeira. Por que eu vou segurar aquele bicho, amarrar ele todinho, colocar sem focinheira necessidade, né? E falar, fica quieto aí que eu sei o que eu tô fazendo. Eles sabem o que é bom pra eles. Não então tenho eu vou dúvida. fazer aqui o meu reiki e o tempo que esse bichinho precisar, se ele precisa de 5 minutos, tudo bem, são 5 minutos. Se é 1h30, tá bom, vamos ficar aqui 1h30. É uma cromoterapia de cor azul, eu sei que a técnica existe e ela tem um protocolo. Tem. Você tem a função do azul, do verde, você tem a função daquele aroma, daquele não sei o quê. Mas será que a minha razão, o meu conhecimento é mais inteligente do que a natureza daquele animal? Claro que não. É assim que eu gosto de trabalhar, Kátia. Porque sabe? se nós fôssemos tão instintivos e usássemos os nossos instintos naturais como o animal faz, Exato. nós não viveríamos tão doentes. Se a gente obedecesse, se a gente conseguisse ouvir o nosso corpo. Nossa, porque o corpo fala, né? Sim, sim. E é o que, assim, eu costumo falar, né, a gente falando na comunicação e tudo mais, a gente fala que tudo é entidade. Né? Essa mesma entidade no celular, o meu corpo é uma entidade. Perfeito. O meu espírito é outra entidade. Eu posso me comunicar com a entidade do meu espírito, com a entidade do meu corpo, com a entidade desse microfone, com todas as entidades. Se a gente conseguisse silenciar um pouquinho e conversar com a entidade do nosso corpo para saber que alimento que é melhor. Será que eu preciso desse remédio? Será que eu não preciso? Ia ser muito melhor. Muito. E eu tento, esse é o trabalho que eu tenho feito com os animais e que eu tenho visto resultados no começo. Me fala assim, você se comunica com os bichinhos, como que funciona isso? Essa é a novidade, ela entende o animal, ele fala com ela o que ele precisa. Me fala, como que isso aconteceu? Eu fiquei tão curiosa, por isso que você está aqui. Então, justamente isso. No começo, a gente fica, nossa, mas será que eu tô certa ou será que eu tô ficando doida, né? Porque você fala assim, o bichinho tá com uma situação e ele tá tomando aquele floral que você pensou ali com a sua razão toda e tá fazendo e o negócio não anda, né? E aí você fala, acho que eu devia mudar para tal flor. Aí você fala, mas tal flor não tem nada a ver com o que eu tô pensando aqui. Quando você segue sua intuição e muda a tal da flor, o bicho, nossa, resolve a vida dele. Eu falei, o que tá acontecendo? Porque começou a ser assim. Enquanto eu fazia protocolos de acupuntura, que eram tudo lá, assim, aquela receita e a minha razão, o negócio não andava. Aí, quando aquele caso que vai ficando mais difícil, você olha pro cachorro e fala, cachorro, o que você precisa? E aí você se tranquiliza um pouco, silencia, porque para escutar você precisa estar em silêncio. Sem dúvida. Você silencia, parece que o negócio aparece na sua frente. Sai o diagnóstico, sai tudo ali. E aí eu comecei a colocar, começou basicamente assim, colocar a agulha onde o bicho me pedia. E às vezes... Me desculpem os colegas acupunturistas, a ignorância, mas às vezes eu nem lembrava que tinha ponto ali. Porque tem pontos de acupuntura que a gente não utiliza muito. A gente viu na pós e nunca mais viu. A nossa rotina, principalmente em veterinária, que a gente não usa muitos pontos que se usa na medicina humana, na acupuntura humana. Sim. Até pela anatomia ali, às vezes, o bichinho se incomoda muito mais do que uma pessoa. Então, às vezes eu nem lembrava que aquele ponto estava ali, que ele existia, eu ia lá e colocava. Eu fotografava, depois chegava em casa, nossa, não é que tem um ponto aqui que ele serve para aquela coisa que o bicho tem? E aí começou assim. Eu falava, gente, de onde que vem isso? Porque parece que é uma intuição, né? E eu comecei a ouvir isso. Antes eu não ouvia. Eu achava que eu era uma péssima acupunturista, que eu não sabia mapa, que eu não sabia nada.
quando eu comecei a ouvir a intuição, comecei a ouvir essas coisas que parecia que os animais estavam me mostrando, e comecei a ter mais resultado na minha primeira técnica, que foi a acupuntura, e comecei a ter em outras técnicas, como a cromoterapia, por exemplo, eu comecei a estudar mais isso. E hoje eu sei que existem escolas fora do Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, existem que tem essa abordagem. Curso de medicina intuitiva. Perfeito. Veio uma veterinária canadense num congresso de ozonioterapia, e ela falou, não, porque é uma médica intuitiva. Eu falei, caramba, será que o que eu estou fazendo nessa tal dessa medicina intuitiva, que a gente não tem diploma para isso? Pois é, fica aí, porque a gente não está comentando sobre uma comunicação de espírito, nós estamos falando daqui, sinteticamente. Sim. Então, o silêncio ou vibracionalmente, o animal está demonstrando, porque você tem amor ao que você faz, e você quer alcançar objetivos. Sim. Então, a gente não está falando de nada de paranormalidade, mas não deixa de tirar o seu dom. Sim. Isso é um dom, né? Porque muitas pessoas, pela razão, ela tolda totalmente esses dons. Ela deixa de ter... Como eu fazia no começo. É, isso mesmo. Como eu fazia no começo, eu falava, gente... Mas aí a coisa fica tão evidente que você chega um momento que não tem mais como ignorar. E aí eu comecei a estudar, eu vi que tinham cursos de comunicação, e aí dos cursos você encontra com vários nomes, comunicação telepática, energética, intuitiva, eu fiz todos eles. E dá para hipnotizar um bichinho também? A hipnose já seria uma outra técnica, que aí é dentro, inclusive, da psicologia. Nas suas pesquisas você viu resultados? Eu nunca tentei hipnotizar um animal, e eu não vi ninguém que chegou pra mim e falou que hipnotizou. Isso, curiosidade minha. Não, bateu aqui pra falar. A hipnose, eu já fiz sessões de hipnose, eu acho uma técnica fantástica. Sim. Que em humanos, assim, ajuda muito. Mas eu não conheço a técnica para tentar aplicar num animal, e eu não conheço quem tenha feito. Então, inclusive, se alguém tiver feito, eu gostaria de saber. Nessas comunicações, você percebeu o animal falando alguma coisa do dono? Sim, muitas vezes eles relatam coisas que têm a ver com o ambiente, ou que eles gostariam de mudar, que mudasse no ambiente. Mensagens mais profundas, do tipo, olha, você precisa mudar isso na sua vida. Não precisa psicografar, não faz isso. Não, isso não. É para cuidar do bichinho, para o bichinho ter bem-estar, qualidade de vida. Geralmente eu não entro muito nesse mérito de o que a pessoa, né, o que o tutor ali precisa mudar na vida dele e tal. Até porque geralmente quando eu falei bastante da acupuntura, mas quando vem para uma consulta, para um atendimento de comunicação intuitiva, a pessoa quer resolver ou quer entender melhor uma situação relacionada ao animal. Né? Por que esse gato bate nessa gata? Ou o que eu posso fazer para esse gatinho que está tão debilitado começar a reagir a um tratamento medicamentoso? Ou situações desse tipo, alterações do comportamento. Por que meu gatinho está fazendo xixi no lugar errado? Esse tipo de coisa que vem para uma conversa de comunicação energética, enfim. Você já passou por uma situação tipo assim... claro, a pessoa vem com um bicho, né? Ela vem com o bichinho dela, com um animalzinho de estimação fofo. Só gato e cachorro? Não, geralmente são gatos e cachorros, né? Que as pessoas têm mais domesticamente. Mas temos, às vezes, porquinho, coelhinho, hamster, rato... Iguana. Eu já tive paciente, assim, coelho, um porquinho da Índia, pinguim. Porquinho da Índia. Pinguim! Não doméstico, mas eu tenho... No zoológico ou em algum lugar. Sério? E, assim, é muito... não dá pra dizer que é diferente do cão e do gato, mas tem alguma coisinha ali que não é igual, sabe? Eu acho que os animais silvestres, principalmente como
um animal que era de vida livre, eles têm uma energia mais não violada, sabe? Não adulterada. Sim. E eles reagem tão rápido às coisas, porque parece que o organismo está limpo, eles e a natureza. Não tem química, não tem muitas coisas ali que atrapalham. E por mais que um animal doméstico tenha toda aquela inocência deles, que o ser humano às vezes não tem. Sim. E os animais já reagem mais fácil a um tratamento do que o ser humano muitas vezes. Mas você vê que os silvestres é mais rápido ainda. Olha só. Então, assim, eu tenho uma colega que ela é homeopata de silvestres e é uma coisa... Ela me conta umas coisas que, assim, dá um negócio pronto. Eu falo, gente... Porque eles reagem muito bem a coisas... É uma cromoterapia, por exemplo. Gato com cromoterapia, nossa, eu falo que parece que eles tomaram uma pílula. Porque eles reagem de um jeito muito rápido. Parece que eles tomaram um remédio. E o então é também, eficaz, rapidinho mesmo. A maioria das terapias, assim, funciona muito bem para eles. Lógico que depende da patologia, do grau que tá. Eu não vou falar para vocês, assim, mesmo a acupuntura, eles reagem super bem. Mas um cachorro que tá lá sem andar 2 anos. Então ele vai reagir super rápido à acupuntura, vai sair andando em 2 sessões. Não, calma. Né? Tudo com seu tempo. Cada organismo é de um jeito, cada situação é de um jeito. Tem doenças, tanto físicas quanto energéticas, emocionais, enfim, que estão mais enraizadas, podem demorar mais para sair. Mas o que eu quero dizer é que os animais, eles reagem mais rapidamente, de maneira geral, do que o ser humano. E eu percebo que os silvestres reagem ainda mais rápido do que os domésticos. Que bacana. Eu tenho uma pergunta muito pessoal, até mesmo pelas experiências que eu vejo por aí, né? Vocês podem estar ouvindo um sonzinho por baixo, assim, não é daqui, viu? Lá na rua. Então, assim, tome atenção no que eu estou falando, porque não tem como eu ir lá e apagar o microfone do homem que está bem aqui na frente da nossa emissora. Mas, assim, eu sempre fui curiosa desde que o mundo é mundo, os animais têm os próprios instintos, vivem na natureza. Eu acredito que quando o humano começou a trazer os animais para um convívio, eu sinto que os animaizinhos passaram a ter muitas doenças, judiação, por nossa causa. Você sente essa simbiose? Então, eu sinto sim essa simbiose. Assim, a gente fica sem saber se o que veio primeiro é o ovo ou a galinha, né? Nossa, sentido, totalmente. Né? Que bom, você sabe essa resposta. Na veterinária eles falam, me conta. Também não. Porque, né, é um paradigma incrível, né? É bom, só sobre o ovo e a galinha a gente pode ficar aqui falando um tempão. Então vamos pular o ovo e a galinha, depois a gente conversa sobre isso. Combinado. Mas, enfim, assim, é difícil a gente saber se realmente por causa do convívio humano eles começaram a adoecer mais. Sim. Ou se porque agora a gente tem diagnóstico. Porque, assim... O animal estando em vida livre, não tem um tutor, não tem o respaldo. Às vezes ele adoece, morre assim de 50 tipos de câncer e todo mundo fala, morreu de velhinho. Então a gente não sabe realmente dizer se eles adoecem mais por nossa causa ou se é porque agora a gente está diagnosticando melhor. Mas em termos do que você falou do relacionamento das pessoas com os animais, dessa simbiose, eu comecei a perceber há um bom tempo atrás umas coisas que eu falo que parecia meio bizarro, porque assim, você tá lá no hospital veterinário e chega aquele cachorro com colapso de traqueia, que a gente fala, né, que é aquela coisa, não respira. Aí você conversa um pouquinho com o proprietário. Aí você explica o que é o colapso de traqueia e tal, não sei o que, ele vira pra você e fala assim, nossa, é igualzinho minha filha que tem asma. E o cachorro é dela. Aí você, tá, tudo bem. Aí passa, dali meia hora você tem de outro. Tá com diabetes. Aí você explica a diabetes. Aí ele fala assim, não, doutor, eu entendo, eu também tenho.
Aí você atende um outro que tá com uma artrose no fêmur esquerdo. Aí você explica, olha, tal coisa, tal. Aí eu tenho na mesma perna a mesma coisa. Aí você fala, gente, o que tá acontecendo com esses animais? Que isso é uma percepção minha, não sei se outros colegas percebem isso. Eu sei que algumas colegas percebem, que já me falaram, mas não sei se isso é uma coisa que todo mundo percebe. Mas eu percebi muito, principalmente quando eu fiquei um tempo dentro de hospital veterinário, que a rotina era muito maior. Sim. Então, assim, se eu olhar, você, sei lá, acho que a cada 10 casos, 8 você conseguia ter essa relação de uma maneira muito clara. E os outros 2, se você conversasse mais 1h30, você ia descobrir. Dava para descobrir. Até eu percebo, até na internet tem algumas coisas da face, né, da pessoa com o animal. Eles se parecem. Eles se parecem, tem muitas vezes que se parecem mesmo. Por exemplo, o instinto, né, aquela coisa do cão. O cão manso, o dono razoavelmente manso. Entende? O cão bravo, porque o dono também é meio... E cachorro estressado? O que eu vejo de cachorro estressado, judiação? Mas tem tudo a ver com... o contexto familiar. Total. Contexto familiar. Tenho até dó. Do bicho. Tem uns que a gente fica, mas... aí a gente pensa que ele escolheu essa família, né? Que esse cachorro tem um aprendizado ali, ou para ele mesmo, ou para aquela família. Então... Eu creio na evolução de todas as espécies, sem dúvida alguma, né? Nós precisamos. Tudo evolui na vida. E assim, me conta um caso que para você foi muito marcante, desde que você começou a atuar com a comunicação intuitiva com os animaizinhos. Kátia, o caso que foi mais sei que foram marcante. Muitos, né? Mas... Sim, não, mas tem um que eu posso dizer que foi o que me encorajou. Porque até então eu ficava, mas será? Eu tenho amigas e pessoas próximas que falam, você não acredita em você. E eu falava, eu não acredito mesmo. E eu ficava com as minhas coisas só pra mim. O que o bichinho me falava, tá bom, bichinho, é aqui, eu e você, não conta pra ninguém. Mas eu peguei mais confiança depois de um caso específico. Sim. Difícil, de uma gata que estava realmente, eu posso dizer, à beira da morte. E ela estava com uma lipidose hepática, é uma doença que o gato fica todo amarelo, e ela estava com um problema sério de fígado, ela estava super magra, não se alimentava, ela estava definhando, literalmente, e tomando várias medicações de todos os tipos, tanto alopáticas quanto não alopáticas, e vitaminas e tudo que você imaginar. A prescrição dela era enorme. E a colega veterinária, né, que veio conversar comigo, a gente na verdade estava falando sobre radiestesia, que eu gosto muito, fantástica, uso muito mesmo. Radiestesia. E eu não tinha falado a questão da comunicação para ninguém, nem para ela. A gente estava conversando sobre radiestesia. E ela falou, olha, eu tô com uma gatinha dela mesma, que ela tá com tal situação, e a gente tá suspeitando que pode ser um parasita. Eu tô cogitando entrar com vermífugo via oral, bem forte. E ela já estava com problema no fígado, e esse vermífugo iria atacar o fígado. Aí ela falou, você pode ver na radiestesia se eu posso usar esse medicamento ou não? E como que eu posso usar? Porque eu tô com medo. É um medicamento forte. Claro. Que vai agir diretamente no órgão que ela tá com problema. Sim. Aí eu falei, tá bom, vou lá fazer a radiestesia. Aí eu fui, peguei a foto da gatinha e comecei a conversar com ela. E ela, assim, tive as sensações do corpo físico dela, de o pelinho macio, apesar de ela magra, então consegui sentir algumas sensações, assim, do corpo físico. E ela me mostrava uma cena, né, na tela mental dela dentro de um corredor de casa normal de piso frio, e ela muito fraca e sem vontade de viver. E eu falava pra ela, eu perguntei pra ela, mas por que você não quer viver? Deve ter alguma coisa que te anime pra viver, que você queira fazer.
E aí ela me mostrava a cena, vinha assim, ela rolando, sabe quando o gatinho se roça na grama? Sim. No sol. Ai, que delícia. E vinha isso na minha cabeça. Mas ela era de apartamento? Ela era de casa, fechada. Mas eu não conhecia a casa, porque essa minha amiga é de Minas. E eu não fui na casa dela. E também não conhecia o ambiente. E aí ela falou, e aí a gatinha me mostrava essa cena, ela na grama tomando sol. E eu também não sabia se era casa ou apartamento, na verdade, né? Quando a gatinha me mostrou. E aí eu falei, tá, tudo bem, mas o que você quer que a sua dona faça por você? Porque eu tenho certeza que ela faria a coisa mais absurda que você pedir pra te ajudar a ficar aqui. E ela mostrava ficar na grama tomando sol. Eu falei, mas é só isso que você quer? Porque isso eu tenho certeza que ela vai fazer amanhã, se eu falar pra ela. E ela mostrava a mesma cena. Eu falei, bom, acho que ela quer ficar na grama tomando sol, né? Aí, tudo bem, eu perguntei relacionado a medicações. E aí que me vinha, assim, na intuição, ela não me mostrou como cena nem nada. Mas como aquela respostinha que vem, assim... Quando você fala, acho que hoje eu vou levar um guarda-chuva, é isso. E aí você nem sabe que vai chover, tá maior sol, mas você, vou levar. E ela me dava essas dicas com relação às medicações. E quando eu perguntei sobre o vermífugo, ela me passou essa sensação de fazer através do que a gente chama de farmacopuntura. Então a gente faz uma subdose daquele medicamento injetável e um ponto de acupuntura. Aí eu, bom, ok, então, aí eu, pra confirmar, peguei meus gráficos ali de radiestesia, meu pêndulo, confirmei as medicações dela, né, e passei pra minha amiga, mas passei como se fosse radiestesia. Eu falei, então, na radiestesia eu vi lá que ela precisa ficar na grama tomando sol, que ela tá assim, assada. E passei do vermífugo e tal, eu sei que ela fez... tudo que eu tinha. Ela estranhou, ela falou, mas que radiestesia é essa que você faz, que a gata te passou essas informações? Não importa, eu fiz. Eu falei, sério, minha radiestesia é meio doida. Mas o que eu achei interessante foi que ela, depois que eu falei tudo que a gata precisava, ela falou, nossa, mas é ela mesma. Porque aí ela me contou uns 4 episódios da gata, mesmo fraca, debilitada, magrinha, tentando dar um jeito de fugir, subir grade, atravessar a janela. Ela me falou as situações pra sair de casa e ficar na grama tomando sol. Porque na casa dela tinha um espacinho de grama. Nossa. E aí eu falei, não, e eu não sabia se era casa, se era apartamento, se tinha... Quando eu falei pra ela, eu falei, vê se tem uma pracinha lá perto que você pode levar. Ela, não, na casa dela tinha grama. E a gata, ela cometeu... Que frustração. A tua gata era frustrada, minha amiga. A gata cometeu uns episódios de fuga ali pra ficar no quintal tomando sol. E isso, assim, me encorajou porque eu vi que realmente eu conversei com aquela gata. Ela me passou aquelas informações, foi real. E o tratamento... essa semana mesmo, ela me mandou vídeos, a gata tá gordinha, não tá amarela, ela tava, pelo que a minha amiga me falou, ela tava assim, amarela gema de ovo. Falou que depois que fez a farmacopuntura, nossa, ela foi tipo antes e depois de Cristo na vida do gato, que ela começou a levantou a cabeça, voltou a se alimentar, foi coisas assim... Uma grande mudança, rápida, né? Rápido, foi bem rápido. E na época eu não estava muito confiante com esse tipo de trabalho, mas ela me animou tanto, a gata, né? E esse quadro todo, e a minha amiga me passando, olha, eu fiz o que você falou, isso que eu acho que fez uma diferença, porque o que a gata me passou, eu passei para ela e ela fez. Perfeito. E aí ela viu que aquilo era o que a gata precisava. E deu um resultado, a gata tá viva e elas, assim, falam comigo até hoje, me manda vídeo, me manda foto. E até hoje eu me emociono quando ela me manda notícia da gata, porque eu falo, tá vendo? Pode ser que eu ajudei a mudar a vida da gata, mas ela mudou a minha também. Nossa, sem dúvida, então, isso é maravilhoso. Esse foi o caso, assim, que tem vários especiais, mas eu acho que esse foi o mais. Olha, eu vou deixar você tomar sua aguinha. Tua contribuição está sendo maravilhosa. Tem muita gente postando sobre o nosso
assunto bem bacana. Inclusive deve ter algum parente seu ali, ó, Valéria. Mamãe, um beijo. Né? Pelo sobrenome. Olá, dona Valéria, sua filha, ó, vale ouro. Ela está fazendo um trabalho diferente, inovador, e é isso que nós precisamos aqui no nosso planetinha. Depois eu quero que você me fale um pouquinho de ozonioterapia, porque no Fantástico, desculpa falar assim, mas a gente viu uma notícia absurda, né? Eu acho que se tivesse falado na íntegra como seria muito melhor. Eu acho que a tua contribuição falando sobre esse tratamento com os animaizinhos daqui a pouco vai ser muito legal para nós. Não só para os animais, como também para o humano, né? A sua visão sobre isso, que para mim foi totalmente errônea, né? Mas enfim, vamos lá. Uma mídia desse porte é muito complicado, porque ela faz a cabeça das pessoas que não vão procurar pesquisar. Sim. Mas eu quero o teu ponto de vista já, tá bom? Obrigada. A Maria Carolina Figueiredo, ela tá mandando boa noite, ela é uma pessoa assim que tá à frente, ela é protetora animal lá em São Caetano, então ela é lá da nossa região. Oi Maria, boa noite. Ela mandou um alô e com certeza é uma pessoa que merece muito carinho, porque ela faz muito pelos animaizinhos lá, que viu? Bom saber. Com certeza. E tem a Bruna Aragão de Santana, que ela fala que os animais, eles absorvem muito as nossas energias, sem dúvida. Sim, eles absorvem. Sem dúvida. Vamos lá, tem mais uma questão aqui para você, olha que bacana. A Cristiane Sponicema, diferente seu sobrenome. Tem uma gatinha e ela está fazendo xixi na cama do meu filho de 7 anos. Todas as vezes que saímos. Ela está marcando território? Brincadeira, né? Porque todo mundo acha que é marcar só território, né? Não, assim, depois que a gente descarta componentes físicos mesmo, como problemas de coluna, dor, uma cistite, um problema renal, então, assim... Tem uma avaliação clínica extensa que deve ser feita para descartar causas físicas, né? Para ver se ela está fazendo ali porque não dá tempo de chegar na caixinha, o que está acontecendo. Sim. Descartou essas causas físicas, aí a gente vai para o emocional, para o comportamental. Geralmente, quando eles saíram, ó, então, quando eles saem, ela vai lá e faz xixi na cama do menino. Eu não acredito que seja marcação de território nesse falei caso. Brincando, né? Mas vai que ele também faz muito xixi, mas eu tô brincando. Não, assim, tem muitas coisas que tem que avaliar para eu poder falar exatamente para ela por que a gatinha faz e como corrigir isso. Olha aí, a Cristiane deve te procurar. Seria bom a gente conversar um pouco melhor. Com certeza. Aí, Cristiane, passa pra gente os seus contatos, né? Porque às vezes deixa no final, as pessoas estão tão envolvidas com o final. Não, fala agora pra gente seus contatos. Bom, as pessoas podem me encontrar pelo Facebook mesmo, Priscila Enhauser. Pelo WhatsApp também, eu respondo. Pode deixar, melhor. Se você quer, não tem problema, podem mandar o WhatsApp. Eu já não garanto atender ligações, porque geralmente eu estou em atendimento ou dirigindo, e eu não atender ligação dirigindo, eu tenho um problema com isso. Mas o WhatsApp eu respondo muito melhor. Pode deixar seu número. Podem me mandar o WhatsApp. O número é 97335-8467. Muito bem. Bom, acho que mais Facebook e WhatsApp são as hoje mídias as que formas eu mais utilizo, como encontram a gente, né? Muito bem. Agora você pode tomar sua água, que agora eu vou responder aqui deixa eu ver quem é ali. Ela colocou o nome do marido, eu vou fazer em cima da energia do marido. William Gonçalves de Assis. Preciso urgente que me respondam, por favor. Meu marido está internado, o estado dele é delicado. Estou muito nervosa em saber se ele se recupera e volta a ser o que era antes. Vamos lá. Eu vou te responder do fim para o início. Ele não volta a ser a mesma pessoa.
Quando nós passamos por uma situação de refletir, repensar e até mudar o nosso contexto de vida, porque quando nós não paramos, a vida para que a gente realmente mude algumas coisas importantes, e é isso que aconteceu. Eu quero que você seja muito companheira, muito amiga, para que ele realmente faça agora muitas coisas melhores, e com certeza ele vai contar com a sua ajuda. Então vai ser uma coisa muito boa para vocês dois, essa mudança toda. Aí ele vai sair, o estado dele de fato é delicado, e aí vocês dois aprenderão um novo modo de vida, mais positivo, mais amoroso, e que faz com que vocês possam ter qualidade. Então é aí que a gente realmente vê o quanto a gente ama um ao outro, tá bom? Boa sorte. Vamos lá. Boa noite, Kátia. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Compartilhou. Obrigada, Jane. Gostaria de saber sobre a minha amizade. Aí ela fala lá da pessoa. Não vou falar o nome, tá bom, Jane? Porque até sábado eu achava que ela era uma das minhas melhores amigas. Mas domingo aconteceu uma situação muito séria e meus orixás me impediram de comentar com ela sobre uma questão, né? Iria comentar com meu ex-marido ou acho bom? Eu não entendi muito bem esse contexto, mas vamos focar aí essa questão da sua amiga, né? Porque você quis colocar mais ou menos do que se trata e eu vou tentar entrar nesta energia, tá bom, minha linda? Vai aqui para você, Jane, a tua resposta. Hoje em dia, a amizade é loteria, né? Nós sabemos que tá bem difícil as amizades. E quanto mais falar da nossa intimidade, da nossa vida mesmo. Eu sinto que às vezes as pessoas querem saber muito da gente para usar contra a gente adiante. É o que eu vi aqui. Que bom que você acordou, né? E agora não corte o fluxo. Apenas olhe para a situação e olhe para a pessoa, para que você veja o que eu estou falando e sinta o que eu estou falando quando vocês estiverem juntas, tá bom? E aí, comece a se afastar, porque quando a gente acorda e desperta, a pessoa se mostra como é. E é o que você vai ter aqui. A espiritualidade te protege, não tenha dúvida disso. Tá bom? Creia. É um livramento. Boa sorte. Incrível, né? Incrível. É, porque a gente, às vezes, precisa ter esse domínio, né? Com a língua. E não contar intimidades. Hoje em dia tá muito difícil a amizade. Muito. As decepções são imensas, né? Agora, os animais não decepcionam, viu? Não. Nunca? Nunca. Você pode contar tudo pra eles. Acho que é por isso que eles adoecem. Olha, você falou algo pra gente pensar. Pois é, essa descarga toda que a gente tem, né? É incrível. Mas, enfim, vamos lá. Boa tarde. Eu gostaria de mandar uma pergunta. Está mandando, olha aqui. A Cristiane Aparecida, aquela que conversou com a gente, né, que falou sobre os animaizinhos, ela está desempregada há 7 meses e o antigo patrão disse que te pegaria de volta. E ela quer saber se ele vai pegar aí novamente para trabalho. Vamos lá. Vamos ver se esse retorno está confirmado. Bem, você precisaria sim manter toda esta atitude, esta energia de conversa. Aqui você precisa ter ele, porque não adianta você ficar esperando determinado tempo sem fazer nada. Então você pode, ocasionalmente, ter esta certeza, conversar como está esta posição com ele, e adiante você pode resgatar esse trabalho, mas enquanto isto,
faça alguma atividade, né? O que não é certo é você parar no tempo e ficar só esperando isto, tá bom? Mas as cartas estão falando aqui para que você se comunique. Converse com ele, veja uma posição em cima disto e aí você vai para seu plano B, né? Enquanto ele não chama, você vai para uma outra atividade. Combinado? Muito bem. Vou responder mais uma aqui antes de voltar com o tema, que nós vamos falar sobre ozonioterapia no tratamento dos nossos queridos irmãos animaizinhos. Vamos lá. Agora, Maria das Graças Ferreira de Souza. Vou fazer uma cirurgia nos seios dia 26. Gostaria de saber se corre tudo bem, porque eu estou um pouco nervosa. Muito bem, deixa eu só ver. Olha que bom, as cartas não me falam que é uma doença, me fala que é algo estético, né? Algo positivo para você. Eu imagino, né, que todo tipo de procedimento que envolva um anestésico causa esse tipo de problema. Eu posso te falar assim, eu não vejo nenhuma complicação. É importante você apenas ter um pós-operatório bem bacana, com tranquilidade, onde você não tenha atividades excessivas. Aqui é um preparo, antes, durante e depois, tá bom? Mas eu vejo tudo correndo muito bem. Depois manda um feedback pra gente, tá bom, Maria? Mas, corre tudo bem e sonhos precisam ser realizados. Boa sorte, tá bom? Muito bem. Priscila, voltamos aqui. Então, você me falou que várias técnicas você utiliza para que os animaizinhos tenham aí bem-estar, melhoras, curas. Isso. A ozonioterapia. Como você vê esse trabalho? Porque eu sei de casos com humanos que a recuperação foi rápida e plena. E nos animais? Qual é o teu feedback, a sua posição em cima do que foi falado recentemente, como uma terapia que não tem nenhuma comprovação? Que eu discordo. Bom, Kátia, como eu te falei, né? Eu tenho trabalhado com acupuntura e outras coisas, entre tudo isso, a ozonioterapia. E todos os meus pacientes de ozonioterapia tiveram alguma melhora, né? Principalmente assim, casos de feridas, problemas de pele. Humano? Não, animais. Animais. Somente animais. Só animais, tá, gente? Somente animais. Hoje a gente tem a Associação Veterinária de Ozonioterapia, a gente tem colegas super competentes, professores de universidades super reconhecidas dentro da veterinária que trabalham com isso e têm resultados, assim, em termos científicos, falar que o ozônio não tem respaldo chega a ser um absurdo, porque tem estudo, tem o tal do duplo cego, randomizado, tem tudo isso. É só você pesquisar um pouquinho, não precisa ser nem muito, não. É só um pouquinho mesmo. E a minha experiência particular principalmente assim, os meus pacientes de problema de pele, eles melhoram. Por exemplo, uma pacientezinha que ela estava super debilitadinha, fez uma cirurgia enorme, ela retirou mamas, fez uma cirurgia grande de abdômen, e ela teve rejeição de pontos, e não cicatrizava com nada ali, tinha uma infecção bacteriana, bactérias bastante resistentes. Foi um processo, inclusive, demorado para a gente fechar aquela ferida, porque ela estava com problemas de anemia, o corpinho dela, assim, não estava tão bem nutrido de conseguir responder a doença de qualquer maneira. Mas a gente usou o óleo ozonizado, a gente usou a infiltração no subcutâneo, a gente usou o bagging, que a gente fala que como eu coloco o membro ou o animal ou uma parte ali dentro de um saco ou de um copinho, que é o que a gente chama cupping, e libera o gás ali dentro como se fosse um banho de ozônio,
para ter esse contato tópico do gás com a pele, com aquela superfície. E ela melhorou, ela fechou uma cicatriz que, assim, não tinha mais o que fazer. Ela operou várias vezes. A medicina convencional, né? Sim, ela operou com várias medicamentos vezes. Não teria. Sim, e foi um processo difícil, inclusive, ela sem o ozônio não tinha como fechar. A gente agregou o ozônio, não foi uma coisa, assim, uma panaceia, né? De vou curar, eu falo assim, afasta até espírito ruim. Não é assim, calma. Nesse caso, que estava extremamente difícil, a gente precisou também dos antibióticos, a gente precisou de várias coisas, mas o ozônio ajudou. E eu acredito que sem o ozônio, nesse caso, não teria fechado. Sim. E como outros casos, eu tenho outros pacientes de problemas de coluna, problemas de articulação, que às vezes eu faço a acupuntura e o proprietário fala, melhorou um pouquinho. Eu falo, vamos tentar um ozônio. Nossa, melhorou pra caramba. Principalmente nos animais, a gente usa uma via que é intrarretal. E a disposição deles, o ânimo, você vê que alguns voltam a brincar. Eu tenho um paciente idosinho que ele tava lá com dor de displasia coxofemoral, dor de coluna, só ficava deitadinho. A gente fez acupuntura, ele melhorou das dores, mas ainda tava com aquele jeitinho dele, de vovozinho. Falei, vamos tentar um ozônio, ver se anima mais ele. Fiz o intrarretal, que ele assim, ele não se animou por causa da via, não. Ele se animou pelo efeito mesmo ali. E ela falou, nossa, ele tá andando mais rápido, ele não fica tanto deitado. Então você vê uma melhora na qualidade de vida, no alívio de dores. Eu uso nos meus animais na minha casa. E assim, eu posso te falar, meus animais são meus filhos. Jamais eu colocaria neles, você jamais colocaria no seu filho um veneno. Com certeza. Uma coisa super tóxica que vai matar. Lógico. Existe a questão da dose. Se eu colocar uma dose absurda no meu cachorro, ele vai ter sérios problemas. Se eu colocar no seu gato, eles vão ter sérios problemas. Então, eu preciso ser uma técnica responsável. Eu preciso ser uma pessoa que estudou aquilo, que sabe que está fazendo para não fazer uma besteira. Sim. Isso em qualquer coisa, em qualquer técnica. Com certeza. E com o ozônio não vai ser diferente. Que bacana. Então, essa é a minha visão. O ozônio ajuda, sim. Ele pode ser tóxico? Pode, se você fizer uma besteira. Como se você fizer uma besteira com fitoterapia, você vai causar um problema sério no animal. Não tenha dúvida. Tudo, né? Tudo é a dose. Exatamente. Saber empregar. Onde que fica seu consultório? A clínica? Eu atendo no consultório de um colega que fica em São Bernardo mesmo. Olha aí, ABC. Não é longe, hein? Não. Mas também em domicílio? Eu atendo mais na região do ABC mesmo, então para as consultas presenciais, né, que seriam acupuntura, ozônio, aí pode ser ou em domicílio ou na clínica que fica no Rua de Ramos, em São Bernardo. Olha só. Para comunicação intuitiva, eu já prefiro fazer à distância. Não porque a pessoa me atrapalhe ou o ambiente me atrapalhe, nem nada. É porque eu me distraio. E assim, como a gente diz, né? Para uma comunicação, eu estou conversando aqui com você, quando você está falando, eu tenho que ficar em silêncio, inclusive mental, para poder entender o que você está falando e responder. Isso qualquer conversa. Você vai assistir uma palestra, se tua mente está... você não assimila nada. Quando eu estou em outro lugar, que não é o meu ambientezinho controlado, eu vou me distrair com tudo. Eu tenho dificuldade mesmo de aterramento, de concentração. Então, por isso, eu prefiro fazer a distância, porque aí eu vou lá no meu cantinho, coloco meus algodãozinhos no ouvido para não ouvir o vizinho andando. É desse jeito, tá? Não tô inventando, não. Porque eu preciso me concentrar. É sério, eu preciso de silêncio. O meu marido fala que eu sou misofônica, porque qualquer barulhinho já... Também sou bem antenada, mas isso é dom, né? Você para ouvir ou para sentir esses seres que para mim são superiores a gente, não tenho dúvida, né?
pelo que eles representam na nossa vida, claro que você tem que entrar numa outra frequência. Sim. Não tenho dúvida. Então aí nesse caso da comunicação dá pra gente fazer a distância, aí pode ser do mundo inteiro. Isso Falando aí. português, né? Porque fica mais Repete fácil. suas redes pra gente, né? Porque nós estamos aí quase terminando esse programa, que eu ficaria até amanhã para descobrir se foi o ovo ou a galinha. Mas, por favor, seus contatos. Bom, então o Facebook, Priscila Inhauser, se escreve INHAUSER. Ou o WhatsApp 973358467. Eu estou muito feliz pela sua contribuição. Gratidão. Eu que agradeço. Né? E se você quiser deixar aqui um pensamento para aqueles que têm um animalzinho de estimação, o que você fala para eles? O que você aprendeu com essa comunicação intuitiva, que às vezes o dono não entende seu animalzinho? Que frase você deixaria para as pessoas? Eu acho que eu deixaria para que as pessoas tentem pensar nos animais como mestres que estão ao nosso lado. Me incomoda muito, Kátia, a questão dos nossos irmãos menores. Eles não são menores, gente. Eles são tão magnânimos, tão magníficos. Eles são... Às vezes eles são como a gente. Os olhinhos dela brilham, gente. É tão bonitinho. Às vezes eles são como a gente, mas muitas vezes eles são maiores ainda. Não tenha dúvida. Então, tentem ver a grandeza daquele que vocês têm em casa. Olhe nos olhos deles, sintam ele, né? Exatamente. Porque tudo que eles querem é ser amados. Sim, como todo mundo. Às vezes você estava sabendo aí de um caso aqui específico meu pessoal, e quantas vezes eu chegava para ele e falava assim, pega o gatinho no colo e conversa com ele. Era o que eu falava para ele, né? Vamos ver o que ele tem para te falar. Nossa, quantas vezes eu falei isso, né? Porque realmente entende. Eu amo animalzinho, né? Eu tenho uma tartaruga. Eles são ótimos também. Que assim... A partir do momento que eu tenho a minha privacidade e independência, eu quero ter até um mundo animal comigo. Se deixar, eu ter até um felino maior. Mas, por hora, eu tenho uma tartaruga, uma pantera negra linda. Eu adoraria ter como um bicho de estimação. Mas, por hora, todos os animaizinhos que eu cruzo na rua ou nos lugares que eu vou, eu me identifico demais com eles. Porque eles são superiores, porque eles têm amor incondicional e nós não sabemos o que é isso. É verdade. Tá bom? Só por esse ponto, Deus fez os animais e nós não temos como nos compararmos a eles. Então fica a dica para vocês, gratidão. Gratidão. Fica o convite de você voltar para falar muito mais pra gente, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa, viu? Bastante. Foi ótimo. Acho que foi um programa assim que me alimentou a alma, porque eu senti os bichinhos através de você, viu? Muito obrigada. E para vocês que desejam aí conhecer um pouco do meu trabalho, www.soldegaia.com.br, minhas redes sociais, aí no Facebook, Kátia de Gaia, minha fanpage. Você tem também o meu Instagram. E eu quero te fazer um convite para sábado, às 14 horas, um ritual de prosperidade e também melhorias profissionais. Então, você que precisa aí atualizar a tua vida profissional, melhorar aí esse quadro, venha, através da magia divina, da harmonização, você conquistará. É o ritual do mês, então, precinho acessível, já sabe disso, né? É só entrar em contato através do 11 991 18 5320. Gente, gratidão imensa, beijos, até a próxima semana. Você está conectado na MKK Web